Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Quem estiver me ouvindo, quem estiver me vendo, por gentileza, dá um ok, que hoje o assunto vai ser profundo. Hoje vamos ter um assunto que vamos discutir ele na sua profundidade, que é o eu consciente. O eu consciente, que tem muito a ver com o nosso despertar, para aquilo que somos, para aquilo que queremos e para aquilo que desejamos ser. Vou ajustar aqui. Hoje nós vamos ter uma convidada também, muito bacana, que é a Cláudia Carregar, também tem o canal IT Brasil, né? Ela posta lá coisas muito importantes, muito interessantes do que está acontecendo nos dias atuais, muitas notícias boas e notícias não muito boas também, né? Notícias que precisam ser dadas conforme a sua originalidade, não invenções, manipulações da notícia, né? Então, tanto o site ID Brasil, quanto a página ID Brasil, quanto o próprio canal dela é muito interessante. Já recomendo que vocês todos sigam o canal ID Brasil também, e os canais da Cláudia, que tem muita coisa lá muito interessante, sem distorções. Então isso é muito legal. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Já vamos fazendo um aquece aqui, fazendo os comerciais, né? Muito bom. Daqui a pouco eu chamo a minha convidada aí, só um minutinho. Ela que já me cobrou, né? Tá atrasado, e aí, tal, estão arrumando a luz, pera aí. São coisas, né? Mas nós vamos ter um assunto hoje que eu vinha falando, que é um assunto que eu acho que é um assunto que trava muita gente com uma simples pergunta, né? É um assunto que uma simples pergunta, a pessoa pode se aproximar ou se afastar de você, né? Porque quando se fala em estar consciente, quando se fala em vida e propósito, eu acredito, pelo que eu converso com as pessoas, que ainda muitos não têm noção do que é um propósito de vida, não têm noção ainda do que é a própria vida, ou o que está fazendo aqui, nesse momento, né, da sua vida. Existências são muitas, vida é uma só. E como é que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode lidar com esses conflitos existenciais, né? Vamos chamar de conflitos existenciais, porque eu tenho um livro aqui espetacular, né? Ele é um livro voltado mais ao espiritismo, enfim, mas é um livro que ele ajuda pra caramba a esclarecer algumas coisas, tá? Nessa linha de conflitos existenciais. É um livro do nosso querido amigo Divaldo Franco, que ele tem uma outra linha, né? Que é a linha da espiritualidade, do espiritismo, né? Que não é a linha somente da espiritualidade, mas sim espiritismo, né? E kardecista também, né? Mas, enfim, se você acredita ou não no espiritismo, isso não importa, porque o próprio livro ele traz informações cruciais para você conseguir se entender, se compreender um pouco nesse mundo vasto, né? Nessas guerras de informações, que você não sabe para onde vai, para cá ou para lá, enfim, e precisa encontrar um rumo para a sua vida. Esse livro vai ajudar bastante e com certeza essa live vai esclarecer algumas coisas para você também. Certo? Então, vamos lá, vamos aprender junto, vamos chamar a nossa querida Cláudia Carregar aqui, para que ela compartilhe com a gente seus conhecimentos também. Meu nome é Marco Pavão, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu microfone vai mudar o som agora. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Hello! Hello, how are you? I'm fine. Isso aí. Que bacana. Vai ser uma live bem Cláudia, gostosa. seja muito bem-vinda. Desculpa aí pelo atraso, tá? Imagina.
Fica tranquila, eu que E sou um pouco ansiosa. deixa um pouco. Deixa eu ajustar o trem aqui para não cortar meu topete aqui, Cláudio. Pronto. Aí. Aí, realmente, a introdução que você teve aí, que você falou, e esse livro do Edivaldo Franco, eu já li o prefácio dele, não li, mas eu gosto muito do Edivaldo pelas mensagens que ele traz, né? Eu frequentei muito o centro espírita, mas não para ativar alguma mediunidade e tal, mas sim pelas palestras e pelo ensinamento que vinha trazendo ali dentro, né? Isso me dava alguma clareza mental, né? Algum, como fala, um conforto ali naquele lugar. Mas eu gosto muito das frases dele. Às vezes tem uns cortes que o pessoal faz dele, de algumas frases que ele faz. Eu acho ele muito, muito sensato. Também porque ele está com 97 anos, né? Então, assim, ele não aparenta. E eu falo, né? Ele tinge o cabelo até hoje, ele está com 97 anos. Mas, assim, ou seja, o que ele aprendeu na vida e repassa esse aprendizado é fantástico, né? Ele, assim, como uma pessoa para você interessar e saber quais são os aprendizados que esse cara passa, eu realmente indico mesmo. Só o livro, realmente, que eu não li. Mas muito bom mesmo. Bacana. É uma série, esse livro aqui ele é uma série, tá? Da Joana de Ângeles. Eu tenho, acho que quase toda a série, deve ser 9 livros da série sobre os conflitos existenciais. Tem vários livros, cada livro fala de um assunto, né? Isso é muito legal, muito importante. Fala da alma, fala do espírito, enfim, o ser aqui na Terra é muito legal, muito bacana. Por mais que a pessoa não siga uma doutrina, enfim, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei 5 anos, né, com apometria, então aprendi muita coisa lá dentro também. Para mim, aquilo foi um laboratório assim espetacular de transformação realmente, né, de entender também as pessoas, não só o lado espiritual, mas também entender as pessoas no seu consciente também, né, no inconsciente, no seu consciente. Então, para mim, foi uma escola realmente. E logo aí, finalizando algumas tarefas, alguns trabalhos que eu estou fazendo por fora, e minha pretensão seja voltar se for direcionado para isso. Então, vai ser muito legal. Então, Legal. bora lá para o propósito, né? Exatamente. E aí você entrou nessa parte da questão do propósito, mas eu vou voltar um pouquinho, que é quando você está lá com 17 anos e você está terminando o colegial, eu tô falando isso porque gente, eu que chamei o Marco para fazer uma live, né? Assim, Marco, vamos fazer uma live? Porque semana passada eu refleti sobre isso, sobre a questão de você, tipo, tá lá no terceiro colegial e você tem que saber o que você vai fazer para o seu vestibular, com 17 anos. Como se você fosse escolher algo para a sua vida e um propósito eterno. Sendo que você não sabe nem quem é você com 17 anos. Ou seja, você não tem a consciência do que é você. Você nem sabe do que você literalmente gosta. Obviamente você tem gostos, mas você está com 17 anos e você não sabe, pô, eu realmente gosto disso, ou eu realmente me identifico com isso, e isso talvez possa ser o meu propósito de vida, não importa qual. Mas a gente vê que esse sistema não funciona mais. Na verdade, eu acho que ele nunca funcionou. É porque, entende? E aí eu fiz essa reflexão muito grande, porque, na verdade, a gente veio de uma premissa que a gente precisa se formar, que a gente precisa estudar, porque a gente precisa ganhar dinheiro, porque a gente precisa sustentar, porque o governo quer aquilo. Tudo bem, a gente precisa disso, mas e o eu? E quem é você? O teu consciente. Isso não é preparado desde pequeno para saber quem é você. As pessoas ficaram numa automação tão grande que elas se perdem. Elas não sabem. E quando elas vão escolher, elas escolhem por quê? Por impulso. E o que você faz por impulso, obviamente, não é de uma forma determinada, de uma forma pensada, de uma forma realizada, que eu acho que é o mais importante. E essa foi a palavra
que eu refleti, que foi: você está realizado? Você se sente realizado com o que você faz? E foi isso que me deu esse tchan, né? Que eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas estão realizadas na vida delas, gente, não importa o que for. Não importa se você é casado, se você está realizada, se você está fazendo um livro, se você está realizado, se você está escrevendo uma poesia e você é realizado escrevendo uma poesia. O que acontece é que as pessoas ficaram à mercê de uma pressão e ficaram nesse sistema de que elas têm que provar para o mundo que elas conquistaram algo, né? E que elas ganharam algo, que elas chegaram lá, e isso é uma representatividade para os outros, não para ela, né? Então eu vejo que isso é retirado das pessoas de uma forma até cruel, porque é sempre porque você precisa, porque você precisa, porque você precisa para você chegar lá. Tá, cheguei, e aí? Aí sabe aquelas pessoas que chegam na diretoria de uma empresa com 38 anos, aí sabe o que faz? Larga tudo, vai viver num campo porque não era nada daquilo. Ou seja, ela passou tipo 15 anos fazendo uma promoção e uma realização que não era dela, ou era dos pais, ou era de algo, de alguém, por alguém, mas não para ela, né? Então foi essa reflexão que eu fiz a semana passada. Essas pessoas de hoje que estão vivendo as suas vidas, elas se sentem realizadas profundamente, né? Então foi isso que eu estava pensando. E você, Marco, o que você pensa sobre isso? O que eu penso? Eu acho que eu passo o dia inteiro pensando nisso. Primeiro eu vou deixar você se apresentar para o público, enfim, dizer quem você é, porque tu já engatou uma terceira ali. Eu já cheguei falando como se eu fosse de casa. Vamos lá. Já é de casa, né? É de casa. Que bom. Que bom que você se sente assim. Total, eu realmente me senti muito em casa quando a gente fez a primeira live, e na segunda, por isso que eu já cheguei disparando. Gente, meu nome é Cláudia. Hoje, né, eu sou editora-chefe da revista de Dáquila, né? Apresento o Dáquila News Meio Dia e tenho, né, o meu canal lá de notícias que o Marco falou, do ID Brasil, onde a gente fala, né, um pouquinho de geopolítica. O Marco também já postou matéria dele lá, uma matéria muito boa, inclusive, né? Indico para as pessoas lerem aí sobre uma questão geopolítica, sobre a ONU, enfim. Um site que eu faço com muito carinho, né, para as pessoas entenderem a questão do jornalismo, a questão da geopolítica. Hoje eu tenho me aprofundado muito nessa questão. Estou gostando muito, inclusive estudo ciências políticas. Hoje sou estudante de novo, né? Então é isso que eu vou falar. Você está se sentindo realizado? Porque agora eu falo, bom, agora eu me sinto realizada fazendo essa faculdade de ciências políticas, sendo que a minha primeira faculdade que eu fiz, que eu sou formada em química, né? Tudo a ver. Entendeu? Não era uma realização. Estudo nunca é demais? Óbvio, nunca é demais. Mas é aquela coisa, quando a gente realmente encontra o que a gente gosta, do que a gente gosta de fazer, o que a gente se interessa, a gente faz isso com muito mais amor e com muito mais dedicação. Mas é aquela coisa, para a gente saber o que a gente quer fazer, a gente tem que se conhecer primeiro. E com 17 anos, 18 anos que você está saindo ali do colegial, você não sabe nem se você gosta com pão com manteiga. Você come pão com manteiga porque talvez a tua mãe coloque ali para tu comer, entendeu? Então, assim, pois é, a gente não tem as experimentações da vida para saber o que a gente quer, escolher o que a gente quer fazer, do que a gente gosta. Então, engatando nisso, eu vejo que esse sistema realmente ele não funciona, ou talvez realmente nunca funcionou, né? E que o autoconhecimento, ou ele realmente tem que ser dedicado ou pelos pais, né? Para as crianças irem se identificando e não serem, e aí a gente pode até ver, clones dos pais ou das mães. Ah, não, porque às vezes você gosta de uma coisa... Clones de infelicidade. Porque você fala, às vezes você gosta de uma coisa, não é nem que você gosta, porque seu pai gosta, ou porque a sua mãe gosta. E aí você gosta por associação, sabe? Eu tenho um gosto emprestado. Na verdade, ele não é meu, é da minha mãe e eu gosto
porque ela gosta, e é verdade. Então, assim, é, eu vejo muito isso, eu vejo que eu tive uma criação assim também, então, e eu demorei até tardio, de uma forma tardia, identificar o que realmente gostava, ou o que realmente eu gostava para agradar a minha mãe, ou para agradar o meu pai, ou para agradar a minha irmã, e não saber realmente o que eu gostava, né? Então, a gente, aí entra na questão da realização, se você se sente realizado com o que você faz. Você se sente realizado com o que você faz, você se realiza para agradar os outros também, né? Isso eu achei importante de refletir, né? Porque hoje, fazendo tudo isso que eu estou fazendo, hoje realmente eu me sinto realizada com o que eu estou fazendo. E muito, né? Eu faço isso com uma vontade, eu faço isso com uma gana que eu falo, cara, uma hora eu tenho que dormir, mas então, mas que diferentemente do que, por exemplo, quando eu me formei na primeira faculdade, né? Você até hesita de até assumir a função, mas eu vejo que isso realmente é um sistema que deu errado e que isso precisa ser revisto seriamente, né? Não estou falando que as pessoas não precisam trabalhar. As pessoas precisam trabalhar, lógico. Isso Às vezes você fala, nossa, Cláudia, mas ninguém vai trabalhar. Não, as pessoas precisam trabalhar. Uma coisa é você trabalhar porque você realmente precisa se sustentar, que você precisa de dinheiro. Não falando que isso não precisa. A questão é se, ao trabalhar e você estar realizado com outras coisas, o trabalho é uma necessidade, ok? Mas você, como pessoa, é realizado nas coisas que você faz fora o trabalho? Entendeu? Ou, depois que você ser realizado, você conseguiu ver quem você é, do que você gosta, tem a chance de mudar isso e colocar isso dentro do seu trabalho? Ou trabalhar com algo que realmente você é realizado, né? Então, existem esses caminhos também para as pessoas fazerem. Ó, hoje eu tô com 35 anos, eu consegui me entender e me ver de verdade do que eu gostava e o que eu queria fazer com 32 para 33 anos. Começou Demorou. cedo. É, isso que eu falar, eu acho que até demorou um tempo para eu saber quem era a Cláudia, entende? Né? É isso que eu te pergunto. O Marco sabe quem que é o Marco? Sozinho? Que ele gosta? O que ele é realizado? Né? Sem pai, sem mãe, sem irmã, sem esposa, sem filho, sem ninguém. O Marco, sim, entendeu? Por isso que eu ia falar, a Cláudia, às vezes, ela podia ser apenas uma realização de outra pessoa e não... Por isso que eu tô falando, às vezes eu fiz porque eu queria agradar minha mãe e não porque eu queria. E aí você, na verdade, não é a sua realização. É a realização da sua mãe porque a sua mãe acha lindo, maravilhoso aquilo. Entende? E aí você acaba não sendo realizada e faz a realização dos outros. Isso é uma reflexão muito grande e profunda até de se trabalhar, porque as pessoas acabam, opa, é verdade, né? Eu faço para mim ou eu faço para o outro, né? E você, Marco, faz para você ou faz para o outro? Então, deixa eu chegar pertinho da câmera aqui. Qual é o seu propósito? Exatamente. Então, veja bem, dentro de tudo que nós buscamos, nós temos aí o desejo de ser reconhecido, temos o desejo de ser amado, temos o desejo também de amar, né? E temos o desejo de muitas coisas, mas nós temos 5 principais, tá? Eu não vou lembrar dos 5 aqui porque eu não anotei. Mas nós temos 5 principais desejos que eu já falei numa live anterior, tem uma live minha falando sobre isso. E dentro de tudo isso que você falou, é muito interessante realmente ver quem nós estamos moldando. Qual que é a nossa forma? Qual que é a nossa forma de profissional? Qual que é a nossa forma de espiritual? Qual que é a nossa forma? Nós fomos moldados de que jeito? Nós fomos colocados, feito a massa, colocado no forno, e nós fomos moldados de que forma? Então, a trajetória, quando você me pergunta, Marco, só, eu acho que o volume está bem alto aí, porque está dando um eco aqui. Deixa eu ver.
Melhorou? Deixa eu ver. Ainda tem um eco. Engraçado, porque aqui estava normal. Aqui. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou. Ai. Estranho. A nossa trajetória de vida, ela está baseada em fidelidade com os nossos pais. Primeira coisa. Nós somos muito fiéis. As pessoas que se distanciam dos seus pais, elas têm uma fidelidade inconsciente, elas carregam esse sofrimento para a vida toda delas enquanto elas não solucionarem isso. Por exemplo, eu pergunto assim para todos aí: você já ligou para o seu pai e disse o quanto você ama ele? Você já ligou para sua mãe e falou o quanto você ama ela? Quanto de tempo você está perdendo de ser amado e de dar o seu amor para quem merece? É uma realização isso? É uma realização espiritual? É um propósito isso? É um propósito, porque é um valor intrínseco em nós respeitar os nossos pais, porque nós vamos moldar eles querendo ou não. Nós vamos moldar o quê? A nossa consciência. Quando a gente fala do eu consciente, é estar ciente, trazer do inconsciente para a consciência, abrir o leque e entender o que está nas entrelinhas. Aí nós vamos enxergar lá tudo que nós somos, nós vamos enxergar a nossos familiares atrás da gente. No pano de fundo, nós repetindo a mesma coisa que eles fizeram, aquilo que você acabou de falar. Porque nós fazemos para eles, por fidelidade, por amor. Sim. Mesmo que esse amor seja inconsciente, nós vamos fazer da mesma forma. Então, por que não resolver isso agora? A questão de entender o propósito, ele tem que ir além da matéria. Ele precisa sair dos 5 sentidos, que é visão, olfato, audição, paladar e tato. Para entender o propósito, precisa sair desses 5 sentidos. E o propósito, ele precisa ser claro com você. O propósito, ele não é material. O propósito, ele não está ligado ao material. Ele está ligado ao quanto você olha para você e quanto você evolui nessa trajetória. É uma diferença muito grande de você ter um propósito profissional e você ter um objetivo profissional. Você não vai encontrar um propósito profissional, você vai encontrar um objetivo profissional para você fazer o quê? Ser uma persona naquele ambiente onde você está. Agora, você fez faculdade de química, você era para ser uma química, você estava química naquele momento, até que algo reverberou dentro de você e você mudou a trajetória e encontrou aquilo que vibrava dentro de você. Isso tem a ver com o físico ou tem a ver com o teu próprio espírito te guiando para aquele caminho? Você tem uma comunicação excelente. O que você estava fazendo na área de química? Onde é que estava isso na caixinha do inconsciente? Que fidelidade é essa que você estava seguindo? Quem disse para você ser assim? A grande questão é, a vida é uma só. Nosso propósito de vida é o ser. O ser. Não importa o ambiente onde eu vou estar, eu vou ser. Mas ou eu vou estagnar, ou eu vou ser menos. O menos não é denegrir a pessoa em si ou lado espiritual. O menos é estar no negativo, nas baixas frequências, nas baixas vibrações. O mais é você estar ali desenvolvendo aquela tarefa, aquela função, mas com alegria, que você está crescendo, está aprendendo, está se desenvolvendo e daqui a pouco, bum, você muda literalmente por insatisfação, né? Que isso fez mover você a satisfação. Olha só, a insatisfação, ela é muito importante porque ela te tira de uma zona de conforto, filha da mãe. Eu ia falar outro nome aqui, mas resolvi. Mudei em cima lá. É o ponto de virada, a insatisfação.
É o ponto de convergência ali que você fala. É um momento de guerra, na verdade. É o momento da guerra. Quando ela estoura a guerra, é exatamente. A gente não parar de falar de guerra, eu falei de guerra a semana inteira. Mas tá difícil de se desvincular. Mas realmente é um momento de virada e essa insatisfação, ela te deixa tão incomodada com você mesma. E isso daí que você falou é muito, muito real. E você falou assim, nossa, você me beliscou agora, Marco. Que você falou assim, para quem você estava sendo fiel? E eu sei a quem eu estava sendo fiel. Entendeu? Então, assim, realmente, você estava sendo fiel a Cláudia ou alguma outra pessoa que te guiou e você estava sendo fiel, em tese, inconscientemente ou conscientemente, por um amor de fidelidade? Mas é real. Nossa, você me agulhou agora de uma forma que eu falei, e é verdade, né? Você estava sendo fiel a quem? Que você estava lá no laboratório que não tinha nada a ver com você, né? Então, é exatamente isso, assim. Nossa, você foi na cerejinha do bolo e eu vejo muitas pessoas, aí depois que você sai dessa bolha, aí você consegue começar a enxergar os outros que estão na bolha, né? Porque aí você começa a ver que as pessoas estão fazendo exatamente o que você fazia, fidelizando outras pessoas e não a si mesma, e não ao seu propósito, né? Ao seu eu consciente. E aí é aquela coisa que você tenta até acordar as pessoas, tenta mexer de alguma forma, tenta, né, melhorar ali ou conduzir, falar para despertar. Talvez eu acho que esse talvez seja o famoso despertar, que é o eu consciente mesmo, né? Porque cada um tem um propósito. E sim, e aí depois que você sai dessa bolha, você fala, opa, realmente, é eu e eu. Eu tenho que ser fiel a mim e ao que. E a gente, eu acho que. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente já vem com uma essência do que a gente vai fazer. Eu acho que já existe isso programado. É que a vida, você vai fazendo várias descobertas pelo caminho, mas eu acho que já tem alguma coisa ali pronta, como se fosse uma memória RAM já pronta, que aquele software ali vai rodar uma hora que já tem uma programação pronta para você. Então, aí a gente fala no Telemann, né? Que é a sua missão de vida, que é o seu propósito, que é a sua essência, né? Então, eu realmente acredito nisso e é isso aí que você falou, da questão de você ser fiel a outro e não a você. Nossa, isso daí foi perfeito que você falou. E quando você me pergunta se você já sabe o teu propósito, enfim, muitos entendem como missão, eu entendo que existe uma diferença muito grande, porque o propósito, eu posso ter um propósito muito grande, por exemplo, hoje eu realizei uma parte do meu propósito, eu tô rindo da medusa que ela tá se esticando toda aqui. E hoje eu estava na academia, né? Vou falar do presente, eu estava na academia. Da academia eu ia passar no supermercado, era próximo à academia, eu disse, não, vou passar no supermercado que é próximo lá de casa. Aí eu entro no supermercado e tal, fazer minhas compras, e aí, de repente, algo me empurra para um caixa, onde tinham segurança e a moça do caixa, a atendente ali. Aí eu fiquei, eles estavam conversando, mas não dei atenção, até porque eu não sou fofoqueiro, né? Então, eu fui passar nesse caixa e ela olhou para mim assim e disse, né? Eu disse, é verdade, mas não sabia nem do que, sei lá, parecia que ela queria falar algo comigo, mas eu estava ali naquele momento presente ali, junto com ela, realmente. Eu olhei para ela assim, ela falou da imunidade dela, porque isso é aquilo, porque é chato não ser daqui, não sei o que e tal. Eu disse, precisa cuidar muito da saúde, né? Principalmente nesses dois pontos de imunidade, a gente precisa cuidar muito do nosso emocional, né? E também daquilo que a gente está ingerindo também, né? Então, tem que cuidar muito disso. Diz ela, eu vi que ela deu uma calada assim, eu pensei,
eu falei algo. E aí eu perguntei para ela, daí eu captei a mensagem que ela queria me falar alguma coisa, que ela estava precisando de alguma coisa. E aí eu perguntei, de onde você é? Ela disse, sou de tal região, estou aqui há muito tempo, mas não estou num bom momento, isso e aquilo, não sei o quê. Né? E, tá louco, não sei o quê. E aí começou a vir reverberar tudo aquilo que ela gostaria de falar. E aí, um certo ponto, eu disse assim, mas você precisa cuidar do teu emocional. Muito do teu emocional, porque tem tudo a ver com a tua imunidade. E aí ela disse assim, eu preciso. Eu estou passando por um momento não muito legal aqui, enfim, né? Para te ter uma ideia, eu acordei ontem com a minha garganta que eu não podia falar. Aí eu olhei para ela e disse assim, e você está querendo falar algo para alguém e não está falando por quê? Aí ela calou de novo. Aí a questão do propósito, ela não está ligada a coisas. Ela está ligada a o quanto de valor você pode entregar para o outro ser humano. O quanto você cresce na tua trajetória de vida e o quanto essa trajetória te transforma como ser humano e o quanto de valor você começa a agregar na vida das pessoas. Esse é o verdadeiro propósito. Não tem nada a ver com coisas. Tem a ver com um ser. As coisas são apenas como é que a gente diz? Essa é clichê até. São consequências de você ser. De você ser o que você é. Então, naquele momento, eu refleti e eu disse, cara, olha, eu vou ter que falar isso na live, porque realmente eu entendi, olhei para ela, captei ela, prestei atenção nela, eu estava ali com ela e falei algo que mexeu muito com ela. Lógico que ficar perto de mim com reclamação é terrível, porque eu sempre tenho uma solução para reclamação. Olha, gente, diz que marco. A pessoa não consegue, enfim, me engambelar nas reclamações. Enfim, reclamou disso, eu tenho uma solução. Reclamou do outro, eu tenho uma solução. E a solução está sempre, dentro da pessoa. A solução está ali, mas a pessoa ou ela foi moldada ser vítima das consequências, né? Ou ela está realmente vibrando naquela faixa de frequência que quando você se aproxima, você está bem, você se aproxima da pessoa, o seu campo vibracional interfere no campo vibracional dela e por ressonância expande o campo dela também. Então eu acredito que o meu trabalho como propósito, eu como marco aqui nessa existência atual, atuando como ser humano, como ser dimensional, que eu vim para cá, para aprender, para evoluir, aprendendo, né, que é difícil a gente recuperar a nossa memória cósmica assim, né, do nada, assim. Então a gente vai ter que ir na trajetória sofrendo um pouquinho para trazer do inconsciente para cá, para tornar tudo isso consciente e atingir o propósito, que é o ser. Então, a questão onde você falou que o ser humano, voltando, enfim, eu apresentei a solução para ela, dei um número de telefone, dei um contato de uma pessoa, porque eu entendi que era um problema na família, e todas essas questões da família tem o campo da família ali, o campo, enfim, onde tem todas as questões emocionais, está lá na raiz, enfim, e eu não tinha tempo para trabalhar isso também lá no caixa. Se eu vou te indicar uma pessoa aqui... aconteceu dentro do mercado. Dentro do mercado. Então, acontece. E acontece. E nós estamos que estar preparados para esse tipo de situação, aonde nós estamos devemos, é um dever nosso estar consciente. É um dever nosso estar consciente conosco, com nós mesmos. Eu estou consciente que eu tenho esse poder, que eu tenho essa consciência, estou consciente que eu posso chegar em algum lugar. Então,
se você está consciente desse poder, e isso faz de você ser melhor dia após dia, você está preparado para atuar em todos os momentos dentro do teu propósito, que é o ser. Você não é se você não atua, se você não está em movimento. Não tem como você ser. Você precisa estar em movimento, disseminando tudo que você aprendeu para que você seja, como diz o outro, que você seja. Seja, não, seja. Então, para que você seja, é para que você seja. Então, o ser está presente a todo momento. Basta você querer enxergar, basta você estar consciente de si mesmo. Na minha trajetória, eu neguei muito as coisas do meu passado. Eu neguei muito quem eu era. Eu brigava com Deus todos os dias. Briguei muito, reclamei demais. Se tivesse um disque para reclamar, eu Não, ligava para reclamar. eu olhava para cima, olhava para o lado, realmente isso não. Mas era uma insatisfação. Eu com 17, 16, 17 anos, eu já tinha uma insatisfação muito grande de descobertas, né? Eu precisava ter descobertas e eu não tinha resposta, porque eu não sabia onde procurar, primeiramente, informação para obter algumas respostas. Então, hoje eu sei onde procurar, hoje eu sei como trabalhar isso. Então, a minha trajetória toda, todos nós temos uma história de vida que não dá para comparar os pesos da trajetória de um com os pesos da trajetória do outro, ou as levezas da trajetória de um com as levezas da trajetória de outro. Acho que tudo são experiências e a gente pode somar essas experiências para que a gente seja mais, né? Para que a gente seja mais. Então, o processo da trajetória, se você não negar a sua história de vida, você precisa olhar para trás, resolver as questões passadas, a sua história de vida, esse auto-perdão que a gente diz assim, porque você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de fazer a faculdade de Química, você não tem culpa de, aos 32 anos, descobrir o que você gostaria de fazer. Você não tem culpa disso. Não. Muito menos os pais, muito menos os professores, muito menos a sociedade. Você apenas não tinha uma informação que você chegasse a essa visão Nesse... que você tem hoje. Perfeito, exatamente. Então, ancorando isso que você falou, mas exatamente, a gente não tem culpa de nada e, nossa, eu preciso anotar vários pontos, que realmente as realizações, elas não são coisas e isso está completamente estampado, porque hoje eu trabalho com comunicação, né, tanto em papel e falando, que o meu prazer e eu vejo como um propósito é de comunicar, de falar, de informar aquela outra pessoa. E eu transformando a vida daquela outra pessoa é a minha realização. É isso que eu vejo e que me dá um amor enorme pelo que eu faço. É porque eu estou transformando, eu estou educando, eu estou informando uma outra pessoa, né? Porque se fosse só para me agradar, ficava eu lá sozinha no YouTube falando comigo mesma, entende? Então, e não, é muito, e eu vejo isso cada dia mais, que eu tenho que estudar, que eu tenho que falar, porque não é para mim. Eu tenho que estudar e falar para o outro. É sempre em prol do outro. Então, se as pessoas tiverem essa consciência e que isso vai te enriquecer internamente, o seu consciente, mas é para o outro. É sempre para o outro, né? Então, assim, é o próximo. Como Jesus falou, ama teu próximo. Então, eu amo o próximo falando sobre a comunicação, informando as pessoas e fazendo isso, obviamente, de forma fidedigna, de forma verdadeira, de pureza, com o coração aberto. Então, isso tudo é tudo muito consciente dentro de mim e isso realmente eu tento emanar o máximo possível. Obviamente, eu tenho minhas opiniões, minhas críticas, tudo bem, dentro de um trabalho, mas eu faço isso dessa forma.
E aí realmente fecha o que você fala. É para o outro. Se não for para o outro, vai ser para quem? Só para você mesma? Isso não faz sentido nenhum, né? Senão você não teria o coletivo, você não teria uma sociedade, você não teria uma população, não teria mais pessoas, né? Então, eu vejo isso realmente, o quanto é importante e o quanto isso realmente faz muito sentido do propósito ser com o outro, né? E o fortalecimento e o crescimento do outro. E a outra coisa que você falou, desculpa, era sobre você falou da moça, que a moça ela ficou com dor de garganta, e aí você falou assim, o que você não está falando que você está com dor de garganta. E a gente vê o quanto os problemas emocionais, eles atacam os pontos aonde você não consegue resolver. A dor de garganta, ela é realmente quando você não fala o que você realmente precisa falar para o outro. O estômago também, enfim, intestino, fígado, enfim, etc. Se você realmente não trata o emocional, do seu eu consciente, isso vai estralar um monte de doença, a imunidade vai para o dedo do pé, realmente tudo bem que o que a gente também ingere também acumula isso também, mas o emocional, o alinhamento de chakras, o alinhamento de frequências, tudo isso realmente precisa ser trabalhado. Como isso, junto com o autoconhecimento feito isso desde antes, desde muito pequeno, encurtaria o nosso caminho, tá, Marco? É, quando se fala em autoconhecimento, geralmente a pessoa ela encontra uma dificuldade nesse panorama aí do autoconhecimento, porque ela realmente ela generaliza, né? O autoconhecimento ela generaliza. A gente nunca vai se conhecer. Dificilmente a gente vai se conhecer, porque a todo momento você está acontecendo papéis diferentes na nossa vida. Nós estamos num papel diferente no profissional, dentro de casa, com os amigos, na festa, em todos os lugares nós estamos atuando em papéis. Se eu perguntar assim para uma pessoa, você se conhece, sabe quem você é? Ela vai ficar, tipo, travada, Ela não diz sabe o assim, que responder. quem? Tá, me diz uma coisa, como é que você é? Vou pegar o nome aqui de uma pessoa aleatória aí. Patrícia. Patrícia, me diz aí, como é que você é no teu trabalho? Ela descreve direitinho aquele personagem. Patrícia, me diz aí como você é lá na faculdade. Ela descreve direitinho, 100%. Como é que você é nas festas, teus amigos? Ela descreve direitinho esses papéis. Mas ela não consegue se reconhecer nesses papéis de fato. E isso, a sociedade ela está tão perdida nesse conceito de exercer papéis que ela não consegue mais se encontrar. Ela tem que estar atuando a todo momento para agradar alguém ou para atingir um objetivo que não tem a ver realmente com o crescimento dela. O ser, fazer e o ter. O que o sistema fez? Ele avançou uma etapa, duas etapas, na verdade. Ele foi logo para o ter. O ter que o sistema colocou na mente, eu estou falando pausado aqui, que é para modular realmente a cabeça das pessoas para que elas entendam. Eu poderia falar um pouco mais rápido assim, mas o pausado realmente tem uma modulação diferente e isso é muito utilizado na política também. Mas não estou utilizando técnica aqui, não. Estou falando realmente do meu coração, tá? O sistema ele avançou duas etapas, que é o ser e fazer. O sistema não coloca essas duas etapas na vida da pessoa. O sistema ele joga lá na frente o ter. Se você não ter o carro, não ter a casa, não ter a faculdade, não ter o relógio, não ter isso, não ter aquilo, você não é ninguém. Quando você quando a pessoa começa a se perder no ter, ela começa a entrar numa profunda depressão, porque ela começa a comparação. Ela começa a se comparar
com os níveis de riqueza das outras pessoas, os níveis de aquisições das outras pessoas. E aí ela entra nessa depressão profunda, insatisfeita, e aí, olha como a máquina é inteligente, a máquina universal. Ela te joga num poço escuro para que você volte para dentro de você novamente, para que você pare de olhar para fora, para que você olhe para dentro, volta para dentro, sente você novamente. Quando você começa a sentir, você aí que está ouvindo, quando você começa a sentir realmente o teu corpo, o teu sentimento, você começa a reverberar isso em outras coisas. Aí você está sendo, por mais que você esteja numa frequência baixa, você conseguiu retornar para dentro de você. Toda pessoa que entra em depressão, ela sai da depressão uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa forte, batalhadora, atingindo objetivo, atingindo metas. Por quê? Porque ela buscou lá dentro dela. Exatamente. É isso aí. Aconteceu contigo isso? Exatamente isso. É isso aí mesmo. Então voltando para dentro de si, deixando de olhar para essa visão, eu não vou dizer uma visão materialista, porque a matéria somos nós que constituímos com a força do nosso pensamento, com o nosso querer, com os nossos desejos, com o nosso trabalho, enfim. Primeiro o pensamento, depois papel, depois realização. Então, aí você volta para dentro de você, você que está me ouvindo, e começa a sentir você novamente. Quando você se descobre nessa escuridão, que é muito importante estar na escuridão também, faz parte da luz a escuridão, ela não é ruim, ela faz parte da luz. Então, entra lá dentro do estômago, coloca tudo para fora novamente, e aí você começa a despertar para o ser, através da ferida. Só que, nesse processo todo, você gera uma força, uma vontade tão grande quando você entende, está conectado, a máquina está conectada, você gera uma força tão grande que essa força, esse querer de fazer, muitas vezes, ele está ligado às culpas inconscientes, que você ainda não curou. Porque quando chegar aqui, você vai olhar um pedacinho da história de vida, você vai começar a dizer, eu passei por isso, eu passei por aquilo, se não fosse aquilo, tal, se não fosse aquilo, não sei o quê. Eu poderia chegar mais cedo, eu poderia descobrir mais cedo, eu poderia e tal. Não. Aquilo fez de você o que você é. Você é a soma de tudo que aconteceu. Sim. Se não fosse acontecer isso, você não ia ser. Então você voltou para a primeira etapa, que é o ser. Aí sim, você começou a fazer, porque você entendeu. E aí você começou a gerar o ter, porque gerou vontade e mais clareza para você do que tinha necessidade para você. E não aquela necessidade imposta para você. Sessão de psicologia. Não, é total, mas não tem problema. Tem gente que vai se identificar com o tema. Mas é exatamente isso aí mesmo. E eu vejo o quanto isso é importante e realmente a soma de tudo isso que aconteceu, como você descreve, e eu acho que você descreveu assim perfeitamente que realmente quando você entra nesse poço escuro, você tem só uma alternativa, que é subir. Ou você pode ficar lá por mais tempo, menos tempo, não importa. Mas a tua única alternativa é subir e ir para a luz. Então, ali, e obviamente, quando a gente tem um problema de depressão e pode desencadear pânico ou não, você começa a literalmente sentir todas as tuas emoções e lidar com elas para falar, eu preciso organizá-las. Porque se eu não organizá-las, eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, isso também, você acaba desentrando,
quando você falou assim, chega uma hora que o corpo ele chega nesse buraco, eu falo assim que o corpo ele dá o boot. O corpo ele te dá o boot para você resetar e vai falar, vamos começar o sistema operacional desde o começo? Mas agora, reinicia, mas agora você vai devagar, aperta o menu iniciar, vai lá, começa a fazer uma pastinha nova, com um documento legal, do que você gosta, do que você é. É um sistema operacional que vai começar a rodar de novo, só que agora com uma nova configuração e a configuração que você quer, como você desejar. Porque você já passou por todas essas etapas, quando você falou assim, né? Não é que você tinha que pular. Não, você precisou passar por tudo isso para chegar onde você chegou. Se você não tivesse tido isso, talvez ia ser também uma questão de tempo ou mais tempo. Mas a soma de tudo isso é para quem você se transformou hoje e o propósito que você está servindo hoje. Então, você precisa dessa soma. Então, aquela frase, tem uma tia minha que falava isso e eu falava, não captava. E hoje faz muito sentido que cada um tem o seu tempo. Literalmente. E não temos o mesmo tempo que o outro, né? Nem mais, nem menos, um segundo a mais, um segundo a menos. Mas realmente isso faz todo sentido. Cada um tem o seu tempo de ter o seu propósito e talvez de descobrir o propósito ou de ter o seu eu consciente. Mas realmente cada um tem o seu tempo e não vai adiantar acelerar, postergar, né? E isso daí vai vir uma hora que realmente você vai estar pronto para isso, para descobrir isso, né? Então isso é muito real mesmo. Enfim, mas voltando à questão do poço, quando você sobe para a luz e você começa a fazer essa nova configuração, você se torna mais forte e você se torna mais determinado. Por quê? Você fala, cara, não quero voltar para o poço de novo. Então, assim, essa determinação, isso que acontece, ela é real, porque você, agora eu quero fazer a minha nova configuração e a minha nova configuração vai ser dessa forma. E aí você tem o seu eu consciente, você começa a lidar muito com essas emoções e começa, obviamente, deixá-las em ordem, porque ali começa a funcionar. E aí você tem, aí você a partir do momento que você entendeu o que você é, você começa a fazer, e aí a consequência é o ter, né? Mas aí o propósito está naquilo ali, entre o ser e o fazer. O que ter vai ser a consequência disso dali tudo, né? Quando você se conhece. E é realmente isso daí. É uma sessão psicológica hoje, mas psicologia, mas é uma reflexão muito, muito bacana, porque talvez tem gente que não vê dessa forma e depois vendo isso aqui, a gente conversando, fala, opa, é verdade, talvez eu não estou sendo, ou eu não estou fazendo, eu só estou tendo, né? E então, talvez eu preciso ser mais, eu preciso fazer mais, ao invés de ficar apenas tendo. Tem uma coisa... É uma tríade, né? Como tudo é tríade, essa também é uma tríade. Também, né? você fazer ou ter é batata, como diz. Você precisa ser para fazer, para ter. Você pode ter sem fazer e sem ser? Pode sim. Você pode herdar, tá? Você pode herdar. Você pode? Sim, você pode enganar, você pode, enfim, mas mesmo assim você está sendo. Você está sendo estagnado, porque você herdou, enfim, claro que não estou tirando mérito, né? Não estou tirando mérito de heranças, enfim. Você pode tirar de alguém, né? Mas mesmo assim você está sendo, né? Porque você está sendo algo não bom, né? Não está de acordo com o propósito realmente de evolução, mas mesmo assim está sendo também, né? Numa frequência muito baixa. Então, para ter, você não precisa ser um ser de luz. Para ter, basta estar em movimento, estar em ação, né? A gente olha aí a questão política, a gente olha outras questões, enfim, os caras que tiram dinheiro da população, eles têm. E o que eles estão sendo? Eles estão sendo dentro daquele propósito realmente do ser humano?
Eu acredito que não. Eu acredito que não. Não é possível estar dentro de um propósito o qual nós fomos designados para isso. Mas a questão muito, muito importante para que as pessoas consigam entender de toda essa trajetória das suas vidas, elas precisam entender que a sua história de vida. Boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Então, para toda essa bagunça da história de vida, ela é muito importante para o ser, fazer e ter. Toda a história de vida, independente da história da vida da pessoa, ela pode se tornar consciente, ela pode se tornar o eu consciente. Porque durante a nossa trajetória e outras existências, nossos ancestrais também, nós carregamos isso conosco também. Nós carregamos os pesos do pai e da mãe também, né? O pai a filha que faz tudo para o pai, o filho que faz tudo para a mãe, né? Então os filhos trazem essa carga de responsabilidade dos pais também, né? E quando a pessoa se torna consciente disso tudo, ela começa a enxergar tudo isso tudo, começa uma grande mudança. O eu consciente, ele trabalha dentro do psiquismo. O psiquismo quer dizer tudo que está no inconsciente, nessa camada mais profunda, aonde estão os nossos gatilhos, as nossas verdadeiras personas, digamos assim. Aquilo que nós queremos esconder, de certo modo, em certa ocasião, ela faz assim, ela aparece do nada. Peraí, mas eu não sou assim, por que que eu fiz isso e tal? Não, se apareceu em você é porque você precisa trabalhar isso de alguma forma. E que bom que você reconheceu isso, que você não é assim. Se for algo positivo, que você nunca fez algo e do nada você estalou um dedo e você faz, significa que uma habilidade estava guardada lá no inconsciente, você precisou dela e ela caiu de repente em você. E você precisa trabalhar ela para que ela se torne agora consciente em você e você melhore essa habilidade. O eu consciente. Prestar atenção a todo momento nas suas ações, naquilo que você está fazendo, tornando tudo consciente, trazendo para o consciente, trazendo para o consciente, tornando uma persona só. Aquela persona lá do trabalho, aquela da festa e tal, elas estão totalmente inconscientes. Elas estão fora do eu. Elas estão no alter ego, que a gente chama. Porque é aquela que se transforma para a sociedade e não para si mesmo, né? Ela trabalha para a sociedade para ter aquele reconhecimento, ela trabalha para ter aquele amor que ela não teve na infância, ou sei lá em que época da sua vida. Ela trabalha para ter aquele reconhecimento do patrão, sei lá o quem, porque o pai dela não reconheceu ela. Então ela não consegue ser ela de verdade. Porque para encontrar esse propósito, primeiro precisa olhar para si mesmo. Precisa se olhar. Precisa se cutucar nas feridas. Precisa ter o espelho, né? Exatamente, e reconhecer as ações que você faz e como isso está refletindo na sua vida, né? Então isso, né, é a consequência do que você traz para você mesmo, você não vai trazer para o outro, né? Então eu observei que quando você começa a ser sincero com você mesmo e assumir isso, e se ouvir, se olhar no espelho e observar as coisas que você traz para você, você fala, opa, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, né? Quem eu sou de verdade? Eu falo isso que é muito engraçado quando eu brinco assim, quem que é a Cláudia? É porque a Cláudia, ela, ou o Marco, ele é a soma de tudo que ele viveu, né? A soma dos pais, a soma dos amigos, a soma da vida. Ele é tudo isso. Ok, mas tem coisas que são a soma herdadas, mas tem coisas que são exclusivamente nossas, onde essa persona exerce realmente uma função única. Eu
eu observo que cada um de nós exerce uma função única, como se fosse a gente pode até falar no DNA único, mas existe uma função única. Então, quando você olha para si, é para você entender quem é a Cláudia e o que realmente a Cláudia é. Quem o Marco olha para ele, o que o Marco é. E essa pergunta, quando você faz, ela é realmente dificílima para você responder. Para mim, não. Tudo bem. Quem é a Cláudia? Tipo assim, a pessoa, quando você faz uma pergunta dessa para uma pessoa, ela fala, eu faço isso, faço aquilo. Tá, mas e quem que é a Cláudia? Ou quem que é o Marco, entendeu? A pessoa descreve vários papéis, na verdade, entendeu? E não qual que é a essência, qual que é o ser que ela é. Não é, você fala que é fácil, mas não é fácil responder isso aí não, tá? Não é fácil responder não. Veja bem, quando a pergunta é quem você é, ela é uma pergunta que realmente a pessoa ela não consegue responder quem ela é, pelo fato de ela não se reconhecer, pelo fato de ela não se reconhecer. Quando você reconhece as suas fraquezas, você não tem medo das suas fraquezas. Você não tem medo de chorar, você não tem medo de pedir desculpa, você não tem medo de bater boca com alguém e depois se arrepender e voltar a pedir desculpa e perdão. Você não tem medo disso. Você não tem medo do erro quando você se reconhece. Então, quando a pessoa ela não sabe quem ela tem muito medo de errar. Ela tem mais medo de errar do que vontade de acertar. E aí ela fica estagnada. A pergunta é, quando acontece essa trava na pessoa de olhar para o espelho e se perguntar quem é você, eu acredito que essa pergunta aí ela é uma pergunta que não devia ser feita. A pessoa devia se olhar no espelho e ela devia assim, quem você está sendo? Porque nós não somos, nós estamos, porque é uma transição. É uma transição. Vamos lá, vamos fixar isso na cabeça das pessoas. Nós não somos, nós estamos em transição a todo momento, a todo instante. Então, quem você está sendo? Ele é muito mais fácil de responder, é muito mais fácil de mensurar. Quem eu estou sendo? Eu estou sendo agora um cara de coração aberto, falando para as pessoas. Estou sendo aqui realmente aquilo que está na minha essência, o que eu amo demais fazer isso, por mais que eu trabalhe na área comercial, eu amo fazer isso, estudar sobre o ser humano para me entender também. Então eu estou sendo aqui nesse momento. Eu sou assim a todo momento? Não. Eu estou aqui. Eu estou. Eu não sou isso. Porque eu tenho a parte onde de negociação que, olha, é difícil para me bater numa negociação. Entende? Realmente, assim, eu tenho uma habilidade fantástica, entende? Eu aprendi, desenvolvi habilidades de negociação. Claro que eu entendo de algumas técnicas também, isso me ajuda bastante. Claro, não para ludibriar, não para enganar, mas técnicas que realmente... O estudo ele é importante para melhorar e profissionalizar, enfim. Sim, então, eu estou sendo aqui nesse momento, para quem olha aí do outro lado, pode dizer assim, nossa, esse cara ele é um terapeuta. Eu trabalho na área comercial, inclusive tem uma história de um cliente que ele chegou muito bravo e tal, e ele saiu meu amigo. Conseguiu, ele tem certeza que ele ligou no Disque Marco para reclamar alguma coisa e o Marco teve uma solução e fez uma... Ele veio pessoalmente comigo, ele veio muito bravo, enfim, e acabou me dando um presente saindo amigo também. Enfim, é comunicação. Então, eu estou nessa figura aqui, de coração aberto, falando tudo isso, passando esse conhecimento, que são conhecimentos que eu apliquei em toda a minha trajetória, tá? Então,
não é alter ego aqui, enfim, realmente eu apliquei isso que eu falo, eu apliquei na minha vida e aplico todos os dias com muita alegria. E quem eu encontro pelo caminho, eu passo essa informação, porque eu não sou assim, porque no meu trabalho eu desenvolvo um papel, na sociedade eu desenvolvo outro papel. Para minha essência, eu uno as coisas, aprendo nos lados, faço uma união disso tudo. E agora, o que eu estou sendo com toda essa informação? O que eu estou fazendo é a velha história. E agora, o que você vai fazer com essa informação? E agora, então? Querido Idibel, o que você vai fazer com essa informação? Então, o que vocês vão fazer a partir de agora com todas essas informações que vocês têm na mão de vocês? Exatamente. Eu Então, acho. esse, pode Não, falar. Deixa eu molhar as palavras aqui. não, diga. Não, não, eu acho que o que ficou bem marcado no que você falou agora, principalmente da questão da tríade e da questão da pergunta de ser diferente, né? O que você está sendo? Você está sendo algo, né? E esse algo é bom, né? Então, tipo, o que o Marco está sendo, né? O Marco, nessa hora, Ó, foi um... desculpa intervir. Tu viu que agora dá para mudar? Quando você identifica, você consegue mudar, porque não Sim, é fixo. sim, Você exato. falou algo aqui que conectou realmente assim com o que eu falei, que é o quê? Se você é fixo, você não consegue mudar, porque você é. Agora, se você está sendo, significa que há uma abertura para uma grande mudança ali. Sim, sim. Eu vejo que você tem eu vejo assim, quando a gente fala do ser, do que você tem uma essência ali que ela vai expandir para vários sendo, entende? Então, Sim. a partir dessa essência, vamos dizer assim, a partir de um ponto, e esse ponto pode ser o ser, e deste ser, você vai para o presente contínuo, que é o sendo. Então, hoje eu estou sendo a Cláudia aqui, conversando com o Marcos, numa sessão mais de psicologia, para falar do eu interior. Amanhã eu estou sendo a Cláudia repórter, porque vai ter que falar um monte de informação, um monte de notícia, né? Aí depois eu vou estar sendo produtora de revista, porque eu vou estar fazendo a revista, enfim, etc. Né? Mas eu acho que tem um ponto que vai unir todos esses sendos Sim. que fazem a Cláudia nascer. E no caso, como o Marcos também faz o Marcos nascer e ele ser todos esses outros papéis. Mas tem um ponto em comum que une todos eles, né? Que é quem é você lá no seu eu realmente consciente, né? E aí vem a tríade junto nisso daí. Mas realmente o que eu achei que ficou mais enfático isso daí, essa tríade que você explicou, e eu achei muito bacana, até anotei aqui. Então, tipo assim, cara, que é ser, fazer né? Ser, fazer Manda e o pix. ter. E ter, né? E ter. Então, assim, realmente, qual dessas etapas você pulou, ou qual dessas etapas você deixou de fazer, qual dessas etapas você nunca exerceu, né? Qual dessas etapas que você se encontra nesse momento? Exatamente, e eu acho que são realmente etapas que precisam ser exploradas e trabalhadas muito bem para o ser humano hoje que vive aqui na Terra, que está fazendo esse papel de humano, de terrestre, de bem, enfim, com crença ou sem crença, não importa. Eu digo assim, qual é o seu papel hoje? E aí entra no que a gente falou, é o outro. Isso daí é a chave de tudo, cara. Não é para você, é para o outro. Sempre vai ser para o outro, né? Se for para você, você podia ficar sozinho no mundo, acabou. Realmente para o outro, e aí a gente pode até finalizar que a gente, bom, você estudou, eu também, que é ame o seu próximo. E se você
faz É, as coisas por amor ao essa é a seu grande, próximo. essa é a grande questão, né, Cláudio? Ame o próximo como assim mesmo. E aí eu pergunto, quanto você ama você? Exato. Enquanto Né? A você, pergunta é, quanto você ama você? O quanto você dedica de amor para você? O quanto você olha para você e diz assim, poxa, eu preciso agora descansar, relaxar e voltar para mim nesse momento. Eu preciso me dar um presente. Todo final de mês, todo mundo paga a conta. Dificilmente quem não paga a conta. Mas você se paga primeiro, você se dá um presente primeiro antes de pagar todos os outros? Quanto você gosta de você realmente? Você sempre está pensando em você em último lugar e colocando tudo na frente de você em primeiro lugar? O quanto você ama de você realmente? O propósito ligado a você. Ligado a você. Qual que é o propósito ligado a você? Se você realmente ama você, acredito que você esteja dentro de um propósito legal que esteja transformando a vida de todos que rodeiam você. Se você não está realmente dentro do propósito primeiro, que é você, tudo se trata de nós. De eu, você, ele, nós, vós, eles, tudo se trata de nós. Mas a primeira coisa que nós devemos pensar é qual a importância que eu dou para mim. Eu respeito meus valores, eu respeito as minhas virtudes. Se eu não respeito meus valores, eu nunca vou estar satisfeito, nunca vou estar completo. Por exemplo, um dos meus valores, vou pegar aqui um exemplo, não estacionar na vaga de deficiente físico. básico. Não, pode ter o carro, pode ter onde quiser. Eu me sinto muito mal, porque é um valor. Quando você está se sentindo mal, que valores você feriu em você? Por que que você se sente mal? Por que que você se sente insatisfeito? Você não está respeitando seus valores. Você não está se dando o devido valor. Você não está se respeitando. Então, o autoconhecimento, o eu consciente, ele começa por esse autorrespeito dos próprios valores. Ah, porque é um valor meu chegar em casa e eu preciso relaxar e fazer uma refeição saudável. Ah, mas me deu vontade de comer um chocolate não sei o que lá, isso e aquilo, eu gosto do meu corpo, mas amanhã eu vou levantar arrependido. Você feriu um valor em você, porque você traiu você. É um valor, essa fidelidade que você tem com você, de cumprir com seus compromissos, é um valor seu. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir os valores que você tem. Tem. É, porque Quais são os talvez seus valores? o mesmo valor que é para mim, talvez não seja para o Marcos. Mas assim, e não importa, mas você respeita isso dentro de você, né? Isso é importante. Pode ser que trabalhando sua consciência, mas lá na frente, esse valor, ele possa mudar. De 10 ele cai para 1. O valor dele será 1. Por exemplo, eu acordar de manhã e fazer a transformação do meu dia mentalmente. É um valor para mim que não tem preço isso. Ele vai cair para o 1. Se ele cair para o 1, eu vou me culpar lá na frente, porque ele é o principal valor para mim. É começar amanhã já mentalizando o meu dia. Como é que vai ser meu dia? Comigo. Não é com o que está ao redor, é comigo. Como é que eu quero meu dia hoje? E eu faço isso todos os dias. Realmente eu faço todos os dias. E, É o e para mim é compromisso. um valor isso. É um Se compromisso eu, com se eu não você. fazer isso, se eu não fazer isso, cara, eu fico o dia inteiro me sentindo. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa.
Porque parece que eu não gero aquela energia para o meu dia. Uhum. Então, identificar os valores para se estar dentro do propósito é muito importante. Quais são seus valores? Suas virtudes, seus princípios? Então, não precisa entender isso. Aí sim, começa a trabalhar em você, começa a pagar você também. Em vez de você pagar primeiramente os boletos no final do mês, você vai lá e diz assim, poxa, esse mês aqui eu não atingi minha meta, mas eu me esforcei pra caramba. Eu dei o meu melhor. Então, eu vou me presentear porque eu mereço. Quantas pessoas fazem isso? Olha, eu não acho que Eu, são muitas, não. eu comprava espumante todo mês. Depois eu disse, meu Deus, eu estou começando a virar um alcoólatra. Aí eu mudei. Mas realmente eu gosto de comemorar, mesmo que eu não atinja uma meta, mesmo que eu gosto de comemorar os futuros. Mas isso é uma coisa que você se dá valor e você gosta, e é um compromisso com você. É, eu não acho ruim, né? Então, assim, sabe qual que é o meu compromisso, por exemplo, hoje? E eu vou falar aqui, tá bom? Toda vez que eu entrego a revista, toda vez que eu entrego uma revista, eu não, nem vou saber se a pessoa vai vender, se vão vender, se não quer. É se a pessoa fala assim, o seu trabalho ficou lindo. Eu quero chorar quando a pessoa fala isso pra mim. E eu recebi um feedback tão bonito de todas as pessoas que viram a revista esse mês. E eu falo, cara, isso é a realização quando o outro. Você tá vendo? Eu faço revista pro outro, eu não faço revista pra mim. Eu faço pro outro gostar. Eu falei assim, o outro precisa gostar, o outro precisa achar lindo. E realmente isso é muito intrínseco em mim, porque até acho que pelo meu signo, de querer realmente também agradar os outros. Mas, obviamente, o lindo, ele me agrada. Estar bonito, a revista Estar Bonito realmente me agrada também. E essa é a forma de eu me recompensar todas as vezes que eu entrego uma revista no fim do mês. Esse é o jeito. Você falou assim, eu compro espumante todo mês. Eu falo assim, não, a minha recompensa todo mês é que no final desse mês, o feedback das pessoas falar, nossa, a revista estava lindíssima. E eu falo, nossa, que bom, atingi a minha meta, atingi o meu compromisso comigo, porque o que acontece? Por mais que eu estou fazendo para o outro, qual que é o meu compromisso disso? A minha mente tem que estar boa, eu tenho que respeitar os meus valores, eu tenho que melhorar minha criatividade. Esse é o meu compromisso comigo. Porque se eu não fizer esse compromisso, a revista não sai. Eu não consigo criar, eu preciso de criatividade, eu preciso melhorar os pensamentos, eu preciso melhorar as visões que eu tenho, as paisagens que eu cultuo. Isso tudo entra para um processo de criação e isso são valores que eu preciso agregar e compromissos comigo, entendeu? Para que isso nasça. Então, isso precisa ser respeitado. E para no fim, ok, o outro vai falar, ficou lindo, maravilhoso, e é para o outro, com certeza também, mas para isso acontecer, eu tenho que respeitar tudo isso. Senão também não acontece, né? São os Realmente, valores. realmente a revista ficou muito bonita, realmente ficou muito bonita. E você se pagou por esse trabalho? Você se olhou e disse assim para você, cara, eu fiz um trabalho foda, extraordinário. Você se elogiou dessa forma? Sim. Aí, Essa última. isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Não, que é as pequenas coisas para você foi assim, fantástico. Para quem lê a revista, para quem olha, nossa, ficou linda. Mas para você que empregou aquele pequeno detalhe que você olhou e disse assim, cara, ficou foda isso aqui, ficou demais isso aqui, Foi. ficou Essa, incrível. essa A revista. satisfação daquilo que você está colocando, a energia que você coloca ali. E você precisa evidenciar mais isso todos os dias em qualquer coisa, seja para pentear o cabelo, seja para passar o batom, seja para trocar a roupa. Cara, essa roupa tá foda, realmente eu tô assim demais. O reconhecer em si já é um propósito que você ilumina onde você está. Já pensou você toda descabelada, roupa, isso, aquilo, não sei o quê? Diz assim, tá olhando o quê? Ah, vai catar coquinho. Ah, você sabe, aquela pessoa reinenta todos os dias. Ilumina o que um demônio desse? Nada. Não ilumina nada. Absolutamente Entende? nada. Então, o propósito
propósito de fazer a diferença para si, ele está realmente ligado à transformação do mundo. Primeiro você, primeiro você, primeiro você. Cara, ficou realmente demais a revista. Ficou realmente muito bom. E sim, você falou uma coisa verdadeira agora, e você se presenteou, você achou que, caralho, você fez um trabalho foda, e realmente, esse mês eu realmente falei, cara, eu acho que eu nunca coloquei tanta energia e tanta criatividade e tanta luz numa revista como essa agora. Então, assim, foi algo que eu realmente me doei. Eu falei, cara, ficou lindíssima. E ao mesmo tempo, eu queria que as pessoas falassem exatamente o que eu tinha achado. E sim, essa recompensa veio também, né? Das pessoas falarem, me mandarem elogios, me mandarem mensagens e tal. Mas realmente, isso que você falou é verdade, de você reconhecer isso, né? Às vezes a gente não reconhece que está fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito, mas a gente não se reconhece. E sim, às vezes a gente tem essa como é que fala? Insegurança, né? De não se reconhecer, né? De não se reconhecer, de não reconhecer o nosso trabalho, enfim. E a gente tem que se reconhecer. Mas como é que a gente reconhece isso, Marco? Quando é que a gente reconhece que a gente está sendo bom mesmo? Tá aí uma pergunta, né? Veja bem. Não, é uma excelente pergunta. Veja bem. Existe o fato de você querer fazer para receber, e existe o fato de fazer porque você faz por amor, tá? O fazer por amor, geralmente, ele não espera. Ele faz, entrega seu melhor. E foda-se o mundo. Ele gostou daquilo, tá na habilidade dele, ele é foda, ele sabe que é foda, ele sabe que é assim, realmente ele tá acima da média, e ele vai e entrega todo o esforço dele. Com uma energia tão grande que não existe alguém capaz de dizer assim, não ficou legal. Não existe. A energia empregada em cada detalhe que você põe ali, ela realmente transforma a quem vai tocar aquilo que você está entregando. A fase do querer fazer para receber, ela é muito diferente, porque você não emprega energia. Você emprega o quê? Esforço. Você não está colocando energia, você está empregando esforço mecânico ali. Quando você faz uma comida com amor, por exemplo, entende? Você não precisa nem saber a dose do sal, enfim, tu pega ali em cima e tal, diz assim, cara, vai ficar demais essa comida aqui. Eu sou assim, eu não gosto de medidas ali. Mas eu gosto de cozinhar. Então, pega ali sal, cebolinha, coloca aqui, coloca ali, cara, vai ficar demais. Prova aí. Fica top. Por quê? Porque a energia do meu coração está impregnada ali. Eu fiz por amor aquilo. É difícil algo negativo acontecer quando se emprega amor nas coisas. Agora, quando a gente faz porque precisa fazer para receber de alguém alguma coisa, aí você está colocando esforço. E esforço demais cansa. Cansa a cabeça, cansa o coração, porque você vai receber talvez um não, algo negativo, um feedback negativo, algo assim. É muito diferente. É Uhum. muito diferente. Então, fazer com alegria sempre. Qual que era a pergunta mesmo? Não, como sabemos, como que nós sabemos se está bom o que estamos fazendo? É a questão de ou você faz com energia ou você vai fazer mecânico. O mecânico, uma hora, vai dar uma parada, né? Então, vai dar uma Sabe freada. como quando Já, fica bom as coisas, já o quando fica enérgico, bom as ele se coisas, dissipa, né? Já o energético, ele se dissipa. Então, realmente faz sentido o que você falou. E sim, e talvez eu tenha tido essa percepção dessa vez, por exemplo, com essa última revista, que eu realmente fiz isso assim, com uma vontade e olhar falando essa figura que vai ficar legal com essa matéria, e fui atrás de fulano, e fui atrás de ciclano, e pega a foto de um outro, e vai atrás. Nossa senhora,
Foi um furdúncio, mas assim, eu falei, não, porque eu quero que seja desse jeito, porque vai ficar bonito assim, e não sei o que, essa matéria desse jeito, enfim. É, nossa, eu queria uma foto que eu tive que correr atrás de 3 pessoas para tentar achar a foto, porque eu falei, porque eu quero essa foto, porque quero colocar e vai fazer do meu jeito, e vai ficar lindo assim, porque vai ficar enorme, página dupla, não sei o que. E eu fiz o maior gafinhado para conseguir a foto, eu falei, não, e ficou. Eu falei, não, era isso que realmente que eu queria, e deu a luz, e ficou bonito e tal, etc. Porque eu fiz com o maior amor do mundo. Na verdade, todas as revistas eu ponho muito amor e muito carinho, né? Porque eu faço isso com uma dedicação muito grande. Mas, obviamente, tem revistas, tem uma ou a outra que ela flui muito mais, tem que a gente se dedica muito mais, né? Então, por isso que você realmente falou, é tudo uma questão de energia. E nisso eu percebi, porque quando eu fiz essa revista, eu estava não estava num outro ambiente, era uma outra energia, e eu vi que isso mudou muito, refletiu na revista, entendeu? Então, e aí eu percebi, eu falei, cara, muda mesmo, porque essa revista desse mês, ela veio com outra cara. Então, sim, a energia, sim, foi uma bela uma resposta aqui para mim agora. Na Não, verdade, gente, viu, eu queria falar para o mas pessoal que, na a verdade, consequência, o né? Marco tá fazendo sessão terapia comigo. A consequência do feito com amor, tu recebeu, entende? A consequência, entende? É a consequência. Então, a Nove está falando ali que é tudo que é feito com dedicação, enfim, né? Então, a Novembrina é uma amiga minha de épocas e épocas aí, né? Então, ela tem um ateliê dela também, ela faz coisas com muito amor também, que ela faz roupas, né? Também sob medidas, fantasias, enfim, também muito legal, top demais, né? Uma das coisas muito importantes, eu acho que, deixa eu ver a hora que é aqui, né, Cláudia? 10h30 já. Nossa! É, então, dentro do processo vida e propósito, no eu consciente, vou deixar muito claro aqui para as pessoas, a gente vai encerrando aí, a gente poderia falar muito mais sobre isso, porque tem muitas coisas que a gente poderia colocar aqui, mas a gente pode fazer uma outra live aí com outro tema, enfim, né? Mas o que eu queria deixar muito claro para as pessoas é que não se culpem, não se cobrem tanto, não se desprezem, tá? Comece a se dar amor, se dar mais carinho, comece a se encontrar realmente. Porque com o ódio ele não faz ninguém se encontrar. As Exato. culpas, os medos, né, os desafios que aparecem, todos os gatilhos que vai aparecendo, você tem que jogar luz na sombra e não espancar a sombra. Você tem que buscar ajuda, você tem que se tratar de alguma forma, você tem que olhar para você, se tiver que mudar a sua alimentação, se tiver que mudar a sua visão sobre as coisas, se tiver que mudar, mas faça alguma coisa. Olhe para você, se dê mais carinho para você. Eu tenho certeza que é aquilo que o Deepak Chopra fala nos seus livros, que é um dos livros que ele é técnico, chatinho de ler, mas é bom pra caramba, que é o efeito sombra. Que quanto mais você bate na sombra, mais a sombra cresce. Então, quanto mais você abraça, quanto mais você dá carinho para essa sombra, mais ela vai te ajudar a encontrar seu propósito de vida realmente. Mais vai fazer diferença para você. Então, quanto você se dá amor para você mesmo. Quanto de amor você se dá. Você é o primeiro a receber, quando você recebe salário ou, sei lá, seus lucros, você é o primeiro a se pagar, você é o primeiro a se presentear, você é o primeiro a comemorar suas vitórias, ou você deixa tudo isso se sobrar. Se sobrar, se sobrar alguma coisa para você, você vai fazer. Você tem que fazer o inverso. Você tem que começar a pensar em se autopromover também. Você tem que ter esse valor de autopromoção. Começar a se
presentear, pelo menos lá no início do mês, coloca a cabeça assim, eu recebi 10 mil reais aqui, R$ 1.000 eu vou dedicar para mim aqui, né? Então, vamos falar em valores altos aqui, né? Pô, tem de sobra, riqueza de sobra no mundo, né, Cláudia? Ela só é Exatamente. má distribuída, né? Ela só, é porque ela não trabalha em blockchain, que não é descentralizada. Então, Então, a questão é o seguinte, não é o que sobra que você vai se presentear. A primeira coisa a fazer com o salário que você recebe, com o que você recebe de lucros, é se dar um presente. Ah, é um cafezinho que te faz bem, que te agrada? Vai lá e toma o melhor café para você. Exato. Estamos falando de uma coisa tão simples, Uhum. que é o auto-amor, se presentear primeiro, se Sim. dar primeiro. E aí sim, você vai encontrar teu propósito aonde você estiver, seja qual local você estiver. Você vai trabalhar com energia, com alegria, com amor, sempre dando o melhor de você. Então, o eu consciente é isso, trazer tudo que existe de escuro para a claridade, para a luz, e trazer para a consciência. A consciência é a luz, entender todos os processos. É difícil entender todos os processos? Não é difícil, pode ser complexo, por causa das emoções. Uhum. Mas, é aquilo que eu falei, é uma trajetória de aprendizado. A máquina está sempre aprendendo. Sim, só. Viu como é leve? E aí a gente entra no assunto que a gente iniciou a live, que é a autorrealização. A gente fecha aí com chave de ouro na questão da autorrealização, de você estar realizado depois de toda essa conversa que a gente teve, né? E aí você entra na realização. Foi muito bom, gostei bastante. Teve coisas aqui que o Marco deu uma espetada e eu falei, é verdade, né? Será que é isso mesmo? E é muito Olha bom. que eu peguei leve hoje, tá? Eu Olha peguei aí. leve. Mas tá bom, próxima sessão a gente vai pegar mais a fundo. Mas isso é muito bom porque a gente vai aprendendo, vai Não dá para conversando, espantar o cliente na primeira sessão, né? depois não volta mais. Aí você fala, nossa, saí chorando de lá, não volto mais. Então, isso foi Bacana. muito legal, porque, né, eu consegui anotar algumas coisinhas aqui que talvez eu não tivesse pensado, ou na verdade não tivesse linkado algumas coisas que eu hoje me analiso, né, vejo, vou me autoconhecendo e vou, né, cada vez mais melhorando esse sistema. Mas, assim, agradeço muito, foi muito bom, fico muito feliz de ter vindo esse bate-papo com você. Fico muito feliz, né, me sinto muito em casa aqui conversando com você. Não, eu achei que foi uma afinidade muito legal. Isso é muito bacana. E estamos aí para qualquer mais bate-papos que precisar. Se precisar também falar de geopolítica, a gente fala também. Vamos falar, precisamos. Precisamos. Então, quer fazer suas considerações aí ou depois eu já finalizo aí? Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, muito obrigada. Quem quiser pode me seguir lá no meu Instagram, tá aqui, né, junto aqui em cima. Fiquem à vontade para querer conversar comigo, alguma coisa que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, às vezes queiram fazer, né, às vezes mais particular. Né, estou aí em Daquila News todos os dias, meio-dia, falando de informação, falando com os associados. Né? E tem o meu site, né, meu blog de notícias, que é o ID Brasil, pessoal que quiser seguir lá para mais informações de geopolítica, né, cenário nacional, cenário internacional. A gente tem feito aí um trabalho bem bacana, várias pessoas também que escrevem voluntariamente, que gostam de falar também de política, de geopolítica, estão lá comigo também. E é isso, gente. Agradeço muito, foi um bate-papo muito bom, Marco. Muito obrigada. Muito bem, então, transmutados, agradeço a todos de coração, realmente. Hoje foi um papo realmente de coração. Foi um papo assim de. Lógico que a gente trouxe conhecimento, mas foi um papo de coração mesmo. Grato a todos aí que participaram no chat, enfim. Eu não li tudo aí, mas eu acompanhei aqui realmente aí, tá todos dentro acompanhando o assunto aí. Sou muito grato aí pelas pessoas colaborarem também com suas histórias, porque isso é muito importante, isso traz crescimento e aprendizado para nós também.
Gente, assim, de coração realmente, eu adorei o quadro aí atrás de você. Ficou show de bola aí. Então, de coração, Cláudia, muito, muito obrigado mesmo, tá? Adorei que você me chamou para fazer a live, porque Sim, eu gente, ainda não tinha o assunto. fui eu que chamei. Falei, Marco, vamos fazer uma live? Vamos. Ah, eu sou de boa, cara, eu sou de boa. Ah, vamos fazer isso, bora. Bora. Então, Comigo não tem. eu vi que era um assunto bacana para conversar, e eu falei, poxa, vamos ver se o Marco topa. E ele falou, vamos sim, vamos falar. E eu não sabia que era um assunto que você estuda, que você gosta, né? Então, assim, pô, legal. Eu falei, bom, bacana. Então, a gente consegue conversar sobre isso. E espero que mais pessoas tenham entendido. E aí, novamente, essa live é para o próximo, é para o outro, talvez precisar de ter dúvidas e talvez se encaixe com uma situação minha ou com uma situação do Marco e fala, bom, pô, eles falaram algo lá que para mim agora faz mais sentido, né? Então, isso também a gente ajuda o outro. Isso para mim é gratificante. Então, isso é muito bacana. Show de bola. Transmutados, gratidão a todos aí. Essa live vai ficar gravada no Instagram e depois eu vou baixar ela vai seguir para o canal no YouTube, lá Marco Pavão. Acompanhe Daquila News também, Daquila News ao meio-dia, acompanhe os canais ID Brasil, que eu tenho certeza aí que quanto mais informação tem, melhor vocês vão estar atuando no seu propósito também. E compartilhe as informações para quem que vocês quiserem que acharem que isso faz sentido. Certo? Um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Fiquem na riqueza, na prosperidade, na abundância que todos vocês merecem. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.